Salve, salve, torcedor do Vasco! Tô chegando na área com mais um pós-jogo aí pro canal Detetives Vascaínos, né? Desse Vasco 0, Palmeiras 1 lá no Allianz Parque. Jogo em que teve ação direta da arbitragem, né? Definiu bastante aí a situação contra o Vasco. Antes da gente prosseguir nessa análise, te peço um like nesse trabalho, a sua moral, compartilhe o conteúdo, fortaleça aí o Detetives Vascaínos nesta plataforma. Bom, amigos, não vamos perder tempo, vamos bater um papo rápido aí sobre o que foi esse Palmeiras 1, Vasco 0, né? Eu sou um cara que eu não gosto, como vocês podem ver aí sempre nos meus vídeos, não gosto de falar de arbitragem, não gosto de botar a arbitragem, né, como uma situação que originou, né, geralmente a derrota do Vasco, mas hoje não dá para deixar passar, né? Infelizmente, o VAR, o errôneo entendimento do VAR, né, foi crucial aí para o Vasco não ter, né, não ter saído lá de São Paulo, pelo menos com um pontinho na bagagem, né? O Vasco fez um jogo honesto, né? Teve suas falhas que eu já vou pontuar para vocês aqui, mas aquele gol do Paulinho ali já teve várias opiniões aí de árbitros famosos, ex-árbitros aí, e só na jogada a gente que não entende muito do assunto já deu para perceber que houve ali um erro crucial, né? Até porque o Richard Rios, né, o jogador do Palmeiras, quando recebe a jogada, está originando uma outra jogada, né? Ele fez o corte ali consciente da situação. Então, era uma outra jogada ali, e com isso, o gol do Paulinho, aquele golaço, foi um gol limpo, justo, e que poderia ter dado outros contornos a esse jogo de domingo. O Vasco poderia ter saído com um resultado melhor, poderia ter mudado, né, a cara do jogo, porque o Vasco provavelmente ia para o segundo tempo aí, com a vantagem no placar, né? E mesmo que tomasse um gol aí, pelo menos um pontinho faria muita diferença aí, né? E o Vasco certamente conseguiria voltar de São Paulo com esse ponto na bagagem e que ia ser preponderante lá na frente, até porque a rodada praticamente foi quase toda perfeita para o Vasco, caso, claro, o Vasco tivesse conseguido pontuar. Você vê que o Goiás pontuou ontem contra o Corinthians, beleza, um bom resultado para eles lá, que o Goiás ainda está nessa briga, mas o Bahia perdeu o jogo contra o Botafogo hoje, entendeu? O Santos perdeu para o Atlético Mineiro. O único resultado, o Curitiba também perdeu para o Fortaleza. O único resultado assim, que a gente pode ainda discutir que não foi um bom resultado, o América Mineiro vencendo do São Paulo, né? E o América ainda tem um jogo contra o Vasco. Mas o América ainda está lá embaixo, está com 13, o Vasco já está com 16. Então um pontinho aí, né? O Vasco ainda ia ter a chance de jogar contra o América Mineiro, né? Tanto do jogo do primeiro turno como do jogo do segundo turno. Então daria para conseguir aí pontuar essas partidas aí. E agora vai jogar contra o Bahia também, jogo de 6 pontos. Então, mais do que nunca, né, esse ponto de hoje, se o Vasco tivesse conseguido, ia ser crucial aí para o andamento das pretensões do Vasco em permanecer na Série A de 2020, na Série A de 2024. Bom, meus amigos, em relação ao jogo, eu acho que o Vasco fez, como eu já falei, fez um primeiro tempo honesto, não agrediu tanto o Palmeiras, né? Mas o Palmeiras também não jogou essa bola toda e conseguiu ali controlar as ações. Acho que o que deixou a desejar a lateral direita do Vasco, a falta de um lateral direito específico ali, né? O Robson Bambu não tem esse cacuete para atacar. Hoje futebol é atacar pelos lados, é força ofensiva, e o Vasco pouco produziu pelos lados nesse primeiro tempo. E o Robson Bambu estava muito engessado. Senti muita falta de um lateral direito ali nesta posição no primeiro tempo. Segundo tempo, o Vasco começou como o primeiro, controlando ali o jogo, só que o Palmeiras, na necessidade de vencer para não se desgarrar do Botafogo, começou a atacar mais e o Vasco foi perdendo um pouco aquele meio campo. Senti também pouco poderio
né, de criatividade. O Vasco não foi eficiente ali na criação em relação aos outros jogos, né? Criou muito pouco. A bola não chegou tanto quanto chegou nos outros jogos, né? E praticamente o Verratti não teve muitas oportunidades. O Peck ainda teve um lance ou outro, mas faltou essa força ofensiva ao Vasco, ao meu ver. A zaga estava bem postada ali. O Zé Gabriel vinha fazendo também uma partida muito boa. Infelizmente, foi responsável pelaquela falta que originou o gol, né, do Palmeiras. Mas não tem como crucificar nesse momento. O time do Vasco estava fazendo uma partida competitiva, né? Se a gente for ver o time em relação ao que era com o Barbieri, o que era antes, o Vasco hoje tem um time para competir, estava jogando de igual para igual contra o segundo colocado do Brasileirão, o Palmeiras, um time aí super badalado e que tem um diferencial, um grande diferencial em relação ao Vasco. Não é só os 11 ali que estão em campo, mas eles têm banco de reservas, né? Então se tira uma peça ali, sai um outro jogador ali, eles têm quem colocar e quase não perde as características. E o Vasco, né, o Ramon Dias, tanto que tentou aí colocar mais jogadores para essa partida, para mudar a cara do segundo tempo, e não deu muito efeito, né? Porque as peças que ele tem à disposição, né, não são aquelas peças que, ao meu ver, mudariam uma partida. Tentou ali colocar o Pumita, que não vem bem, o Orediano, o Alex Teixeira, que ganhou sua primeira chance com o Ramon, mas infelizmente não deu liga, né? O gol também tomado do Vasco, né? Isso deu uma murchada legal, né? O Vasco tentou como pôde, ensaiou ali uma pressãozinha no final, né? Então, como eu digo, é um pecado o Vasco não ter saído de lá pelo menos com um ponto. Acho que o resultado mais justo, ao meu ver, seria um empate, né? Porque o Vasco tinha grande chance de ter saído de lá com um empate. Óbvio, a gente não tem bola de cristal para dizer se aquele gol tivesse sido validado, se o Palmeiras conseguiria virar o jogo, né? Futebol tem isso, a gente não sabe. Mas a gente também não pode desmerecer, não pode botar um véu e dizer que nada aconteceu. O Vasco foi prejudicado pela arbitragem, né? É digno o que aconteceu ali. O Vasco, mais uma vez, foi prejudicado pela arbitragem naquele gol do Paulinho. E era um gol importante, né? Que era no primeiro tempo, contra um Palmeiras. Todo mundo aí achando que o Vasco talvez fosse tomar um vareio e tal. E o Vasco jogou de igual para igual, foi lá, conseguiu fazer o gol. E, infelizmente, o VAR notou aí contra o Vasco mais uma situação, né? A favor do Vasco é complicado eles verem alguma coisa. Agora, contra o Vasco, né, tem sempre aquele detalhe milimétrico, ver o que aconteceu, tenta achar aí alguma coisa que possa ocorrer em termos de decisão. Bom, meus amigos, a lamentar esse empate, né, acho que faltou, ao meu ver, é isso que eu digo, faltou mais criação do Vasco em si. Tirando isso, o resto do time se comportou bem, né? E agora vamos ver contra o Bahia. Esse jogo contra o Bahia é jogo de 6 pontos. O Vasco não tem que se intimidar que está jogando lá fora. Talvez possa estrear o Paê aí, né? Já perdeu aí o Zé Gabriel com cartão amarelo, enfim. Então, é jogo de 6 pontos. O Bahia também foi atropelado aí pelo Botafogo. Vai querer fazer jus ao fator casa, e é um jogão aí que a gente vai acompanhar no próximo final de semana aí, e é jogo para o Vasco vencer com autoridade e sair com confiança para ainda sonhar com alguma coisa nesse Campeonato Brasileiro, porque a situação do Vasco ainda é difícil, e só não ficou mais difícil porque, como eu falei, os concorrentes perderam, né? Agora, meus amigos, eu deixo vocês aí para comentarem, já está ficando tarde, né? Quase 10 horas da noite enquanto eu gravo esse vídeo. Eu queria saber aí se vocês acham que realmente esse lance que originou, invalidou o gol do Vasco, foi crucial para o Vasco ter perdido, né? E o que aconteceu mais aí? Quais foram os fatores, né, que propiciaram essa derrota do Vasco aí? Deixa a opinião de vocês aí. Essa semana está começando e eu acho que o Vasco tem que protestar mais veementemente ainda na CBF. Não é só com notinha não, ir lá,
tentar anular alguma coisa, protestar da melhor maneira, porque não dá, né? Não dá para deixar passar mais esse descalabro. Tô indo nessa. Like no trabalho, se inscreva aí no canal, dê essa força, um grande abraço, uma boa semana a todos. Até lá!